Amém? Hoje nós estamos mais um dia na campanha Enchei-vos do Espírito. E nós lemos alguns versículos do Mateus capítulo 5, onde o título lá é o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Hoje nós vamos entender por que esse sermão tem esse nome, Sermão da Montanha, e o que significa Beatitudes. E o que essa mensagem tem a ver com a nossa campanha Enchei-vos do Espírito. Amém? Eu quero começar, irmãos, falando, então, já falei para os irmãos do título, que é o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Por que tem esse nome, Sermão da Montanha? Eu já preguei quarta-feira, hoje eu vou pregar algumas coisas diferentes. Este sermão tem esse nome porque Jesus entregou este sermão. Ele fez uma pregação numa colina próxima a Cafarnaum, mas não se sabe identificar exatamente qual foi esse lugar. Então foi um monte, foi uma colina. Então ele subiu lá naquela colina e pregou a palavra de Deus. Porém não se sabe o local exato. E esse sermão ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, porque foi pregado num lugar alto. Amém? E este sermão, uma curiosidade, durou provavelmente vários dias. Amém? Agora vamos falar sobre beatitudes. O que significa no dicionário beatitudes? Estado permanente de perfeita satisfação e plenitude somente alcançados pelo sábio. Então, eu nem imaginava que significava isso. Um estado de permanente satisfação. E na teologia, o que é teologia? Estudo de Deus. Na palavra de Deus, o que significa beatitude? Felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingido em sua plenitude na vida eterna. Amém? Então, irmãos, hoje nessa campanha Enchei-vos do Espírito, é um milagre, é uma bênção alcançar esse estado. O que é de novo? É uma felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Como é possível desfrutar a presença de Deus dessa maneira? De uma maneira profunda, que não seja uma maneira superficial, só se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue desfrutar essa presença de Deus dessa maneira. Por que talvez você pense assim, mas por que a pastora está falando desfrutar a presença de Deus, que é uma coisa profunda? Porque, irmãos, é praticamente impossível alguém ser profundamente feliz num mundo como este. Às vezes eu estou almoçando e fico pensando, quantas pessoas que não têm o alimento sobre a mesa? Às vezes, aquele dia que choveu de repente, que ontem, nós estávamos aqui na reunião de casais, aquela chuva, e graças a Deus, tinha 12 pessoas apesar da chuva, aqui, e quando nós chegamos em casa, a gente tinha uma casinha quente para entrar, e o meu marido fala assim, tu já pensou? Quem mora na rua, quem não tem uma casinha, a gente saiu, ele se molhou um pouquinho quando foi abrir ali o portão da garagem, mas logo ele entrou dentro de casa, a gente entrou dentro de casa, uma casa quentinha, tinha uma caminha quentinha para dormir, tinha uma comidinha para comer, porque depois das pipocas já teve. Amém? Então, irmãos, olha só, por isso que eu estou dizendo, como é possível sentir essa felicidade profunda num mundo como este, quando a presença de Deus está na nossa vida. E para a presença de Deus estar na nossa vida, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E o Sermão da Montanha, ele foi pregado com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos de Deus devem levar. Foi um ensinamento para aqueles que disseram sim ao convite de Jesus e se arrependeram. O que isso quer dizer? Jesus está ensinando assim, a partir de agora que você me aceitou, a partir de agora que você disse sim para mim, a partir de agora que você reconheceu que era um pecador e se arrependeu dos seus pecados, a tua vida não vai ser mais a mesma. Existe uma maneira diferente de viver a partir de agora. Não vai poder continuar vivendo aquela vida
que você tinha antes de me conhecer. E Jesus nos ensinou, lá nessa pregação que ele fez em cima de um monte, em cima de uma coluna, que o reino, de uma coluna não, de uma colina. Parece que Jesus subiu em cima de alguém, né, da coluna de uma pessoa. Aí essa pregação que Jesus fez em cima de uma colina, ele nos ensinou que o reino de Deus tem prioridades diferentes das prioridades do reino do mundo. Não é verdade? Você que conhece um pouquinho a palavra de Deus, a Bíblia às vezes ela não tem lógica para as pessoas que não servem ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos ensina a dar valor para algumas coisas. As pessoas, né, não têm preço. Porém, existem pessoas que pagam para ter relação sexual até com criança. E Jesus nos ensina, existem coisas que não têm preço, que têm valor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Jesus, ele começa a mudar a nossa visão, dizer que o mundo vive sempre olhando para o valor, para o preço das coisas. Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero uma condição de vida melhor, porém Jesus quer nos ensinar nas pequenas coisas que elas têm um valor. Na quarta-feira, quando eu preguei aqui na igreja, eu disse, a gente consegue ver Deus no cantar do passarinho. E que preço que custa isso, querido? Não custa nenhum preço. A Bíblia até fala, né, dos passarinhos que não valem um centavo. Mas ali, eu estou falando assim, ali diz o valor da moeda lá, e eu não trouxe aqui para falar para vocês desse valor da moeda. Mas se os passarinhos valem ali, né, moedinhas, de repente, se você for comprar um passarinho, ele vale um valor pequeno ali, falando em termos de financeiros, né? Você pode pagar umas moedinhas por um passarinho, mas certo é que eles têm valor, porque se ele cuida dos passarinhos, que vale apenas umas moedinhas de dinheiro, ele não vai cuidar de nós? Então, para Jesus, as coisas têm valor e não preço. E essa é a visão do reino de Deus. Valorizar coisas que não têm, às vezes, preço, que, às vezes, não se pode pagar. Você não pode pagar pelo teu ar, assim, a não ser que você esteja numa UTI. Aí você paga pelo oxigênio ali, né? Mas esse ar que nós respiramos aí, se o governo pudesse embalar esse ar e cobrar da gente como cobra a luz e como cobra a água, eu acredito que ele faria. Mas esse ar, graças a Deus, que eles não conseguiram ainda encontrar uma forma de fazer a gente pagar pelo ar que a gente respira. E é sobre isso que Jesus está ensinando em cima do monte. O valor das coisas. A prioridade do reino de Deus é diferente da prioridade do reino do mundo. Queridos, tem gente que eu visito no hospital que está quase morrendo. E ali a pessoa se emociona, chora, luta pela vida. E quando sai do hospital, nada muda. Continua brigando, continua não valorizando a família, continua nos 2, 3 empregos. Eu acho que passar por um momento difícil na vida deveria fazer a gente, sabe, refletir. Eu quase morri. E se eu tivesse morrido, a vida dos outros ia continuar, mas a minha vida, para onde eu teria ido se eu tivesse morrido? A casa da pessoa vai continuar para limpar. As pessoas que frequentavam aquela casa vão continuar frequentando. Vai ter briga para dividir os bens da pessoa. O serviço que a pessoa às vezes sempre se mata ali, né? Você pode dividir as suas tarefas, não fazer tudo no dia. Mas as pessoas às vezes querem fazer a tarefa tudo no dia, se matam ali. Mas se elas não tivessem vida, morressem, aquelas tarefas iam continuar para fazer. Alguém iria fazer aquelas tarefas. Porque ninguém aqui é insubstituível. E é isso que o Senhor está ensinando para nós, que existe uma prioridade diferente quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Lá no capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 17, né? Aliás, capítulo 4, versículo 17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus falou isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, as pessoas começaram a perguntar para Jesus: como posso qualificar-me para estar neste reino, fazer parte deste reino? E no Sermão da Montanha, Jesus desafiou os orgulhosos e legalistas líderes religiosos da época
a viver uma vida com prioridades diferentes que o mundo ensina. Olha, eu quero explicar isso aqui para vocês. As pessoas começaram a perguntar para Jesus: como é que eu faço para entrar nesse reino maravilhoso que tu está falando para nós hoje? E ali Jesus começa a ensinar para crente. Para quem que era crente ali? Os líderes religiosos da época, que eram orgulhosos. Orgulhosos, você sabe o que é. E o que é legalista? Legalista é referente à lei, referente ao legalismo. O que é legalismo? É o império da lei, amor e fidelidade ao que é de direito legal. Atitude que consiste em considerar apenas as exigências da lei sem levar em conta o direito natural. Quando uma pessoa é legalista, como Jesus aqui prega no monte, e ele fala que até os religiosos, que até os líderes religiosos não estavam colocando em primeiro lugar aquilo que era importante, ele estava dizendo: vocês se preocupam muito com a lei, vocês ficam ali dizendo que a lei tem que ser obedecida em cada detalhe, porém vocês não levam em consideração, né, o direito natural. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que rouba porque teve fome, ali provavelmente iriam apedrejar, iriam dizer vai para a cadeia, mas eles iriam julgar essa pessoa sem misericórdia. E qual seria o direito natural de uma pessoa? O direito natural de uma pessoa é ter comida na mesa. Então ali o que eles fariam? Julgariam aquela pessoa, botariam na cadeia, bateriam nela, fariam o que fosse preciso com ela. Estou falando de crente, irmãos. Ali na época de Jesus, estou falando de líder religioso, não estou falando de uma pessoa que não conhecia a palavra. Então o que Jesus faz aqui? Ele fala, né, que eles não deveriam dar prioridade apenas para a lei, mas eles deveriam ser mais misericordiosos. Então, antes de colocar uma pessoa na cadeia, que sim, eu concordo, que cada um tem que pagar pelo seu erro, mas mesmo que cada um pague pelo seu erro, né, existiria um direito natural. Se uma pessoa roubou porque estava com fome, o direito natural das pessoas é ter o alimento sobre a mesa. Será que só temos que punir quem rouba porque está com fome, mas por que não fazemos alguma coisa para quem não tem o alimento na mesa? É isso que Jesus diz. Antes de sair prendendo, condenando, batendo em quem errou, por que vocês não dão o alimento? Por que vocês não ensinam eles a fazer o que é certo? Por que vocês não são mais misericordiosos? E é isso que o Sermão da Montanha fala. Se a gente lê todinho o Sermão da Montanha, é sobre isso que fala. O pensamento geral é isso. E o que é o direito natural? É uma teoria que procura fundamentar o direito do bom senso, na igualdade, na justiça, na racionalidade. O que é racionalidade? É a qualidade ou caráter do que é natural, do que é lógico. Exemplo: é natural que todos tenham comida para saciar a fome, mas isso acontece? Toda a humanidade tem comida para saciar a fome? Eu respondo N-A-O-T-I-O. Não. Isso seria um direito natural, ter o alimento sobre a mesa. E Jesus está falando: vocês passam por cima de direitos porque vocês não estão preocupados em alimentar quem tem fome. Vocês estão preocupados em castigar quem errou. Vocês não entendem que por mais que seja errado uma coisa, que por mais que tenha que ser punido, a prioridade do reino do céu é ensinar que roubar é errado, mas dar comida para quem tem fome. Você conseguiu entender isso, irmão? Então eu vou repetir uma frase aqui que eu li no início. Que a prioridade do reino... Aliás, Jesus nos ensinou lá em cima daquela montanha que o reino de Deus tem prioridades diferentes do que as prioridades do reino do mundo. Amém? Então, os líderes religiosos enchiam o peito e a boca para falar da lei, porém não praticavam misericórdia. A sincera obediência à palavra de Deus é mais importante do que a prática legalista. Legalista eu já falei, é querer obedecer a lei a qualquer custo, sem misericórdia. Você errou, paga pelo erro. Porém não é isso que Jesus quer de nós. Amém? Olha o que está escrito na Bíblia, que Jesus disse aqui, ó, que Ele prefere que as pessoas sim tenham misericórdia. Quer ver? Você pode abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 12,
versículo 7, que diz assim, vou esperar os irmãos acharem, mas aqui o Senhor fala da misericórdia dele. Às vezes as pessoas querem fazer tudo certinho, querem fazer sacrifícios, querem obedecer a lei, porém não tem misericórdia. Olha o que Jesus fala aqui. Podemos ler? Mateus capítulo 12, versículo 7. Foi Jesus quem falou isso. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Olha que coisa linda! O sermão da montanha foi pregado para ensinar, mais uma vez eu vou falar. Se você disse sim para o Senhor Jesus, a tua prioridade de vida muda. A tua visão tem que mudar. A tua maneira de agir, a minha maneira de agir também, porque começa por mim. Porque eu não quero ser chamada por Jesus de hipócrita. Como Jesus dizia assim, ó sacerdotes hipócritas, fariseus, saduceus hipócritas, que enchem a boca para falar do dízimo, batem no peito e dizem, eu jejuo, eu sou dizimista, mas não cuida do órfão, não cuida da viúva. Entregar dízimo é lei? É. Fazer jejum é um ensinamento espiritual? É. Mas Jesus disse, vocês são hipócritas, são legalistas, dizem que obedecem à lei, mas não tem misericórdia nesse coração duro feito pedra. Esse Jesus é tão legal, né, irmãos? Sabe, eu acho que eu ia ficar ali, sem ao menos piscar. Hoje até brinquei com meu marido assim, fica parado meia hora. Ele disse assim, mas isso nem tu consegue. E eu disse, não, mas se me desafiar, eu consigo. Se eu fizer um propósito que eu vou ficar meia hora sem me mexer, eu consigo, porque eu gosto de vencer os meus desafios. Eu acredito que se eu estivesse escutando ali a mensagem de Jesus, eu que vou várias vezes no banheiro, eu ia ficar acho que uns 3 dias sem ir no banheiro. Porque era muito sábio. Jesus é sábio, mas as palavras de Jesus eram muito sábias, prendiam a nossa atenção. E quando ele falava de parábolas, então, como se a gente é menino às vezes, explicando historinhas para criancinhas. Meu filho, eu vou te contar uma historinha, porque talvez se eu não contar uma historinha para você, a tua imaturidade não vai deixar você entender aquilo que eu tenho de tão importante para te ensinar. E ele contava parábolas, histórias, para nós poder entender, porque o objetivo de Jesus, o objetivo de você vir na igreja e de você sentar e ouvir essa palavra é entender o que está sendo pregado. Porque se você entender o que está sendo pregado, você vai sair hoje aqui da igreja e os teus valores vão mudar, as tuas prioridades vão mudar. E é isso que Jesus quer. Que nós sejamos cheios do Espírito para entender isso, para buscar isso e para fazer isso. Amém? Então, aqui nessa passagem anterior que as pessoas perguntaram para Jesus, o que eu faço para entrar no reino dos céus? O cidadão do reino celeste, ele busca bênção e benefícios diferentes do cidadão do reino do mundo. Vocês entenderam essa frase? Essa frase é muito clara. Eu vou ler de novo. O cidadão do reino celeste, do reino dos céus, ele busca bênção e benefícios diferentes do cidadão do reino do mundo. Por isso que a vida de muita gente, perdoa o que eu vou falar, está uma porcaria. Porque só quer o melhor, mas só tem o pior. Porque tem o coração duro, não tem misericórdia. Porque só quer buscar o que todo mundo quer. A primeira coisa que vai acontecer com você, quando você quiser obedecer a palavra, as pessoas vão te excluir do grupinho delas. Porque eles não querem ninguém diferente. Eles querem pessoas que aceitem as porcarias que tem por aí. Eles querem que você viva no mundo deles, na condição deles, nos vícios, nas mentiras, na prostituição, na droga. E quando você quer se libertar de tudo isso, você não serve mais para eles. Mas você serve para ser cidadão do reino do céu. Aplaude o Senhor Jesus! Aleluia! Eu quero fazer uma pergunta. Você entende por que é necessário
misericórdia que eu acabei de ler na Bíblia. Olha, eu quero ler com vocês Salmo 5. Você pode abrir porque eu quero que você veja tudo que está escrito aqui, que eu vou ler. Eu vou dar um exemplo de Davi, que aprendeu a ser um homem que vive a prioridade do reino de Deus. Aprendeu a ser um homem segundo o coração de Deus. Porque, apesar do Espírito Santo não ter descido no Antigo Testamento, ele tinha a presença de Deus. E ele entendia a prioridade do reino de Deus. Nós vamos ler aqui o Salmo 5. E o título do Salmo 5 nós vamos ler do 1 ao 7. Eu não vou explicar cada um. Por isso, presta bastante atenção, queridos, quando eu estiver lendo. Amém? Salmo 5, o título diz assim: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Davi disse: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu, teu servo Davi, isso aqui está escrito, é o que eu estou dizendo. Teu servo Davi, que entendiu que é a prioridade do reino de Deus, eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua bondade, e em teu temor eu me inclinarei para o teu santo templo. Ele entendeu que tem que ter adoração, que tem que ter temor, que tem que se inclinar para Deus se inclinar para nós. Então ele entendeu qual é a prioridade do reino de Deus. Amém? E este é um homem que aprendeu a viver assim, colocando as prioridades do reino de Deus acima da sua vontade, acima do reino do mundo. E eu quero relembrar aqui, queridos, que eu já falei no início. O Sermão da Montanha foi pregado por Jesus, com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar. Foi um ensinamento para ser obedecido por todo aquele que disse sim ao convite de Jesus de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você que disse sim para o Senhor Jesus. Você que reconheceu que era um pecador, se arrependeu, a tua prioridade mudou. Agora você entende o valor das coisas e não o preço que elas têm. Deseje valorizar as coisas e não querer cada vez... Queridos, prestem atenção. A palavra de Deus não é contra a prosperidade. A palavra de Deus não é contra você ser feliz, você ser realizado. A palavra de Deus é contra quando você só quer isso. E você não se importa com mais nada. É isso que a palavra de Deus é contra. A tua prioridade qual é? Estão entendendo? A Bíblia diz: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas, eu não posso deixar de falar essa palavra porque está escrito, todas as demais coisas que eu quero, que eu preciso, né, serão acrescentadas na minha vida. Mas isso vem naturalmente. Quando eu entendo que a prioridade do reino de Deus é diferente da minha prioridade, é diferente da prioridade do mundo. O que é prioridade? Colocar em primeiro lugar. Não coloca em primeiro lugar a tua necessidade. Não coloca em primeiro lugar o teu sonho, o que você quer, o que você vai conquistar. Coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque daí sim você vai conseguir conquistar. Amém? E Mateus 5,17, quero ler com vocês também. Mateus capítulo 5, versículo 17. Antes da gente ler, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando ensinou para não ser uma pessoa cega que só obedece à lei, mesmo que tenha que passar por cima das pessoas,
Jesus deixa bem claro na Bíblia que ele não é contra a lei. E eu vou ler isso para vocês agora. Mateus capítulo 5, versículo 17. O título diz assim: Cumprimento da lei e dos profetas. Diz assim, versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Vamos analisar essa palavra abrogar. O que significa? Fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade de uma lei em sua totalidade. Jesus não veio fazer cessar ou anular uma lei. E Jesus, outra coisa que significa fazer cair em desuso um hábito ou um costume. Jesus não veio para dizer, isso não vai se usar mais, isso ninguém mais vai fazer. Ele não veio para fazer isso. E abrogar também significa agir no sentido de acabar, eliminar ou cancelar algo. Jesus disse, então, em outras palavras, eu não vim fazer cair em desuso o hábito de vocês ou o costume, eu não vim fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade dessa lei, eu não quero acabar nem eliminar nada aqui. Eu só quero que vocês entendam que se vocês querem ser um cidadão do reino dos céus, encham-vos do Espírito Santo de Deus e mudem a sua prioridade. Porque para entrar no reino dos céus não é de qualquer maneira. Tem que acreditar que isso aqui que diz a Bíblia, se nós vivermos isso, a nossa vida vai ser melhor. Melhor no qual sentido? Eu não falo só no sentido material ou da cura. Eu falo no sentido da paz de espírito. Porque eu já vi muito cristão morrer doente, mas morrer em paz. Quem que está com dor no corpo, quem está ali sofrendo terrivelmente por causa de uma doença, consegue ter paz? Uma pessoa que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele entende. Se eu estou passando por isso, se Deus está permitindo algumas coisas na minha vida, porque Ele quer me ensinar alguma coisa de bom. Quem sabe? Eu vou dizer um pensamento meu. Quem sabe tem muita gente tão arrogante, tão orgulhosa, tão legalista para apontar o dedo, pagou, fez errado, vai pagar. Mas quando é no corpo dele, quando é na carne dele, o pensamento dele muda. Ele começa a ter mais misericórdia. Amém? E é isso, queridos, que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Se você disse sim para o Senhor Jesus, muda a prioridade da tua vida. Coloca Ele em primeiro lugar. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, nesta campanha, nós vamos nos encher com o Espírito Santo de Deus, até transbordar e alcançar outras vidas. Porque quando a gente se sente pleno, a gente não é mais egoísta. Quando a gente se sente assim, beatitudes, vou ler de novo. Quando a gente tem essa felicidade profunda de desfrutar da presença de Deus, a gente quer que essa felicidade outras pessoas tenham também. Amém? Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando. E, falando do Espírito Santo também, somente quem é cheio do Espírito Santo consegue ser o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Amém? Se você quer uma vida melhor, quer uma vida abençoada, eu não sei, querido, qual foi o teu propósito. Quem sabe, né, você saiu de casa assim, mas eu estou passando muita dificuldade financeira, eu estou passando por uma doença, eu estou passando por um problema na minha família. Não interessa o problema, não interessa a dificuldade. Deus só vai te abençoar se você entender o valor que é o valor da prioridade de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí sim, a tua vida começa a melhorar. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque Deus não quer só nos dar a cura para o corpo ou as bênçãos materiais. Ele quer poder um dia nos abraçar no céu. Você entende? A Bíblia fala lá no Salmo que a vida do homem é 70, 80 anos no máximo. Eu sei que tem gente que vive mais. Mas é só isso. A eternidade é para sempre. E o Senhor quer nos ter por perto na eternidade. Então que nessa noite, queridos, nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Ser cheios do Espírito Santo. E fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Eu acredito, vou falar para vocês que eu já vou encerrar aqui,
que o Espírito Santo, ele fala, a mensagem eu preguei para todos, mas tem uns que vão guardar uma parte da mensagem, outros outra. Porque o Espírito Santo, apesar de estarmos todos juntos aqui, ele fala diferente com cada um de nós. Não é verdade? Então, aquilo que o Espírito Santo falou contigo, a parte que mais te chamou a atenção, é a parte que ele quer que você mude. É a parte que ele quer que você melhore. Amém? E nós vamos orar agora. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho.